Ela é o terror dos mares. Com uma visão apurada, um comportamento social fora do comum e uma inteligência surpreendente, a orca, ou baleia assassina, é sem dúvida uma das criaturas mais fascinantes do planeta. As orcas, também conhecidas pelo nome científico Orcinus orca, pertencem à família dos golfinhos. E não, elas não são baleias de verdade apesar do nome. Na verdade, são os maiores membros da família dos golfinhos, e sua presença impõe respeito. Elas dominam praticamente todos os oceanos da Terra, das águas tropicais às regiões geladas do Ártico e da Antártida. As orcas se adaptam com facilidade a diferentes ambientes marinhos. Não é à toa que são consideradas uma das espécies mais amplamente distribuídas entre os mamíferos marinhos. Predadoras de topo, elas ocupam o lugar mais alto da cadeia alimentar. Com sua pele preta e branca inconfundível e aparência elegante, elas chamam atenção à primeira vista. Mas o mais impressionante é que populações diferentes de orcas podem ter comportamentos, dietas e até aparências distintas, como se fossem culturas únicas dentro da mesma espécie. E os filhotes, eles nascem com uma coloração mais amarelada, que vai clareando à medida que crescem. Uma típica família de orcas é composta por uma fêmea adulta, seus filhos já adultos e filhotes de várias idades. A cada gestação, a orca dá à luz a apenas um filhote. As orcas podem chegar a impressionantes 10 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas, o que as torna os maiores golfinhos do mundo. Os machos têm nadadeiras dorsais enormes, bem maiores do que as das fêmeas. Suas presas também chamam atenção. São extremamente grandes e costumam medir entre 4 e 10 centímetros. E é bom prestar atenção nesses dentes, porque a força de mordida delas é brutal. Essas predadoras têm uma visão incrível, que permite enxergar com nitidez tanto acima quanto abaixo da superfície do mar. O número total de orcas de diferentes tipos ainda não é completamente conhecido, mas estima-se que haja pelo menos 50 mil indivíduos, e cerca da metade vive nas águas geladas da Antártida. As orcas também vivem muito tempo. Sua expectativa de vida varia entre 60 e 80 anos, quase como a dos humanos. Ela é a loba dos mares. Ninguém ousa enfrentá-la. Não tem predador natural. É de fato uma verdadeira fera. A base da alimentação de muitas populações de orcas é o peixe. Elas comem desde pequenos cardumes, como o de arenque, até grandes predadores, de raias a tubarões. As técnicas de caça das orcas são extremamente variadas e muitas vezes complexas e incomuns. Quando o alvo é um tubarão, o foco principal é o fígado, um órgão rico em gordura, proteínas e vitaminas. Já a carne raramente é consumida por conter altos níveis de ureia tóxica, e até aves marinhas como os pinguins entram na mira das orcas. Embora capturar um pinguim-rei na água não seja fácil, já que ele é muito mais ágil que uma orca em termos de manobrabilidade, em caso de um ataque surpresa, a vantagem é da orca, pois ela pode acelerar até 56 km por hora, enquanto a velocidade máxima do pinguim não passa de 14 km por hora. A dieta da orca inclui cerca de 20 espécies de pinípedes, como focas, leões marinhos e lobos marinhos. Assim, quando elas sentem vontade de capturar uma foca descansando sobre uma placa de gelo, uma orca batedora detecta o animal e, usando sinais sonoros, coordena o restante do grupo para que todas nadem simultaneamente sob a placa de gelo, criando uma onda que empurra a foca para dentro da água. Quando estão caçando leões marinhos, o objetivo é isolar o indivíduo mais fraco do grupo e impedir que ele volte para as águas rasas. Depois disso, a orca exaure a vítima com ataques constantes e a atira no ar com fortes golpes de cauda, atordoando o animal antes do ataque final. Por fim, a orca mais poderosa desfere o golpe fatal no leão marinho exausto, e o jogo acaba ali. Mas nem mesmo em terra firme os leões marinhos podem se sentir completamente seguros, já que até os machos adultos de elefante marinho, os maiores pinípedes do mundo,
chegando a 7 metros de comprimento e 5 toneladas de peso. Podem se tornar presas das orcas. Apesar de serem parentes próximos das orcas e até superiores em velocidade e manobrabilidade, os golfinhos também são frequentemente vítimas desse predador do topo da cadeia alimentar, assim como outros cetáceos, como as toninhas. As orcas conseguem capturar golfinhos rápidos e ágeis, graças à ação coletiva bem coordenada e à unidade do grupo. Todas as orcas possuem um comportamento social extremamente complexo e um nível de inteligência altíssimo. Estudos mostram que cada grupo, ou pod, tem seu próprio dialeto, com um conjunto de sinais sonoros únicos, que são passados de geração em geração por aprendizado, de forma muito parecida com a comunicação entre humanos. A produção de assobios, sons pulsados, estalos de ecolocalização, batidas de mandíbula e estalos de baixa frequência são algumas das formas que a orca utiliza para se expressar dentro do grupo. Essa complexa forma de comunicação, somada à sua alta inteligência, já que possui o segundo cérebro mais pesado entre os animais marinhos, permite que as orcas caçem com sucesso não apenas golfinhos, mas até os maiores animais do planeta. E então entra a baleia, que é a principal presa para muitas populações de orcas. Ao caçar uma baleia, cerca de 50 orcas se unem em grupos, desferindo múltiplas mordidas para tentar imobilizá-la. Depois, com a baleia enfraquecida pela perda de sangue, elas a afogam, impedindo que ela suba à superfície para respirar. Não é cruel? Com seus 33 metros de comprimento e cerca de 200 toneladas, até mesmo o maior animal já conhecido na história da Terra, a baleia azul, pode virar presa dos verdadeiros donos dos oceanos. Para enfrentar essa tarefa, enormes grupos com mais de 75 orcas se juntam para derrubar essa criatura colossal. As orcas são extremamente eficientes e criativas no que fazem. Elas mudam o padrão de ataque cada vez que caçam, se adaptando à situação. Um fato curioso: orcas em cativeiro frequentemente ficam entediadas, e uma das formas de entretenimento delas é caçar pássaros usando iscas. Primeiro, a orca joga um peixe pequeno para fora da água, bem próximo da terra, atraindo a atenção dos pássaros. Ela continua jogando peixes cada vez mais perto, reduzindo gradualmente a distância até o momento em que, de repente, avança sobre o pássaro desavisado. As orcas gostam de viajar em grupos chamados pods. Esses pods são pequenos grupos com cerca de 40 orcas, formados não apenas para caçar, mas também para comunicar-se e viver como uma família. Várias famílias relacionadas podem se unir e formar um único pod, no qual todos os indivíduos mantêm relações amigáveis. Porém, o acasalamento só ocorre entre indivíduos de pods diferentes, para evitar a consanguinidade. As orcas demonstram capacidade de serem treinadas em cativeiro. Curiosidade, brincadeiras e aptidão para resolver problemas são comportamentos comuns observados nelas. No entanto, já houve casos em que orcas em cativeiro atacaram pessoas e até causaram mortes. O estresse do tédio, a solidão e a separação do filhote, somados à alta inteligência das orcas, podem ter desempenhado um papel importante para que se tornassem agressivas com treinadores ou visitantes que invadiram sua zona de conforto, especialmente considerando que a fome nunca foi a causa dos ataques. Das 4 mortes por orcas em tempos recentes, 3 foram causadas pela mesma orca em cativeiro chamada Tilikum. Por outro lado, na natureza, as orcas se comportam de forma muito amigável com os humanos. Até agora, nenhum ataque fatal por orcas selvagens foi registrado. Ao mesmo tempo, as orcas não têm medo de pessoas e até demonstram interesse em interagir com elas. Segundo a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, o status de conservação da orca foi atualizado de dependente de conservação para dados insuficientes. A redução da população de presas, a poluição
Grandes vazamentos de petróleo e a perturbação de seus habitats são os principais fatores que estão levando à sua diminuição. As orcas são uma das espécies marinhas ameaçadas que têm comportamento amigável com os humanos e precisam ser protegidas. Curiosamente, apesar de seu tamanho imenso e do grande número de indivíduos espalhados pelo mundo, as orcas ainda estão entre os mamíferos marinhos menos estudados. E você, o que acha dessa verdadeira máquina dos oceanos? Brincalhona, inteligente, dominante, predadora suprema, que vence baleias e tubarões? Conta pra gente aí nos comentários. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum animal impressionante da natureza.